Bem-vindos ao nosso Pode Sim, né? Eu sou o Carlos Luiz. Bem, o tema hoje é um tema difícil, é um tema duro, digamos assim, mas um tema extremamente necessário: abuso sexual e suicídio. Antes da gente começar propriamente o tema, né, eu quero dar aqui alguns avisos, né? Atrasamos aí uma semana a publicação desse programa. Aconteceu de eu viajar para fazer um curso e alguns outros imprevistos. Porém, contudo, estou me organizando, estamos aqui nos organizando no Grupo Marcos para evitar que isso ocorra, né? Nosso coração realmente fica muito triste quando a gente não tem esse contato com vocês. Uma das nossas grandes alegrias, né, que eu sempre coloco, é ver que temos aí um grupo de 100 amigos encarnados, porém invisíveis, né? Encarnados porque entram no blog toda vez que o programa é lançado. Muitas outras pessoas ouvem o programa, mas a verdade é que nos desperta uma alegria maior esse interesse, né, de no dia seguinte, no mesmo dia, 2 dias depois, vocês que são esse grupo, que não se conhecem e que eu não conheço, né, pessoalmente, estão com a gente aí ouvindo, compartilhando essas ideias, refletindo. Quero aproveitar para agradecer um e-mail muito carinhoso e muito bonito que eu recebi da Ângela. Ângela, muito obrigado por seu e-mail, né? O contato com vocês é sempre muito especial para a gente. E, por favor, vocês que sempre acompanham e que nunca aparecem, manda nem que seja um e-mail, tá certo? Um e-mail é muito importante. Sugestões, opiniões, como é que está o áudio... e etc, né? O que é que sugestão de tema, se o tema ficou claro, se querem que aprofunde o tema. É importante isso porque nos dá, né, nos dá esse contato mais humano, né? Que é o que a gente mais valoriza. Bem, o nosso e-mail é grupomarcos, tudo junto, 1907@gmail.com. 1907 é a data de fundação do primeiro colégio espírita do mundo, o Colégio Allan Kardec. Bem, deixemos de conversa e cuidemos da vida. Vamos lá. Antes de eu falar especificamente do abuso sexual, né? Eu vou dar aqui 3 estatísticas que eu tentei, né, que são as que para mim as que mais se destacaram, e vou dar a fonte. Infelizmente essa fonte está em inglês, né? É uma pesquisadora, a criadora de uma fundação, né, Heal for Life, quer dizer, cura para a vida, que trabalha com adultos que foram crianças abusadas na infância. Ela fez uma pequena palestra no TED, né? Tá no YouTube, o nome dela é Liz, vou falar em português, Mulinar, com 2 L's. Infelizmente está em inglês. E ali ela faz uma síntese, na verdade, das pesquisas mundiais que mostram como o trauma da infância afeta a nossa vida adulta. Vou pegar aqui 3 pontos dessa palestra que ela fez. 70% dos pacientes psiquiátricos sofreram traumas severos na infância, né? Quando a gente fala de trauma severo, a gente está falando de abuso sexual, de espancamento, de negligência grave, quer dizer, uma criança que nunca era banhada, que nunca tinha alimento em casa, que nunca tinha atenção dos pais ou de um adulto. É isso que a gente está falando, são coisas mais fortes, né? Não é uma criança uma vez teve algum problema específico na escola. Não, nós estamos falando de coisas graves e profundas. Uma outra estatística surpreendente é que 80% dos adultos que sofrem depressão tiveram também traumas severos na infância. 80%. Tá certo? E a estatística também, né, tão severa quanto essa e tão preocupante quanto essa, é que 80% das pessoas que tentam suicídio tiveram problemas de abusos severos na infância.
E aí ela trabalha muito com esses pacientes e ela diz o seguinte, que quando esses pacientes chegam, né, tentaram o suicídio, não conseguiram, graças a Deus, e estão no hospital, a queixa comum dessas pessoas é que ninguém pergunta por que elas fizeram isso. Ninguém se preocupa ou ninguém tem o olhar voltado para o motivo central, a dor da infância. E isso faz com que as pessoas se sintam ainda piores, porque repete o abuso da infância, né? Elas foram abusadas sexualmente, essas pessoas, e nunca, na cabeça, né, no coração da criança está a seguinte dor: nunca ninguém se preocupou. Nunca ninguém se deu o trabalho de me ouvir. Nunca ninguém se deu, né, a tarefa, o dever moral, né, a ocupação de me acolher. E isso dá uma sensação na pessoa, e aí mesmo o adulto que passou por esse trauma na infância, de desvalor, né? A lógica: eu não devo valer nada, já que ninguém liga para o meu problema, ninguém vê, né? E isso é uma questão muito grave que ela coloca na palestra. Há ainda um tabu social de nós não querermos ver esse tipo de dor. Só que o fato de a gente virar as costas para essas feridas da alma só fazem com que elas piorem, só fazem com que a pessoa chegue ao suicídio, porque ninguém tenta suicídio por brincadeira, porque está sem o que fazer para passar o tempo, né? Como a gente já discutiu aqui, o ato de tentativa de autodestruição é algo muito severo, e todo espírito, mesmo ateu, sabe disso, sente isso. Então é uma atitude de extremo desespero, e ninguém sai de um equilíbrio real para uma atitude de extremo desespero, né, num instante, instantaneamente. Então são questões acumuladas frequentemente por muitas décadas. São dores negligenciadas por muitas décadas. Então hoje a gente pode ver essa correlação, né? O que é que isso nos ensina? Quando a gente quer lidar com a dor, e aí falando aqui para os espíritas em particular, mas para todos em geral, quando a gente vê alguém com uma profunda dor, com alcoolismo, com uso de drogas, com tentativa de suicídio, com depressões, é importante a gente se colocar: que dor, existe alguma dor da infância aí? Porque nós não usamos drogas, entramos em depressão e tentamos nos matar, ou desenvolvemos distúrbios psiquiátricos porque gosta, gente. Ninguém faz isso porque gosta. Há uma dor profunda que nós não estamos conseguindo lidar. E o Evangelho fala de uma maneira muito, muito simples e muito honesta: confessai-vos uns aos outros. Nós temos necessidade de partilharmos a nossa dor. E quando a gente fala do abuso sexual, é uma dor que o abusado tem vergonha, por causa de preconceitos sociais que a gente foi educado, de partilhar, como se ele não fosse a vítima. E muitas vezes o abusador cria uma lógica na criança, no adolescente, que ele é o responsável. Aí nós temos um duplo peso, uma dupla carga de opressão. E muitas vezes nós, quando estamos ouvindo, não queremos ouvir esse assunto. Importante pensar: estamos capacitados para ouvir essas dores? Não é dar lição de moral, não precisa de pós-doutorado em psicologia, porque o ponto inicial e essencial é o acolhimento, é dizer: eu estou do seu lado, estou aqui lhe ouvindo. Meu coração partilha essa dor com o seu. Estou disposto a lhe apoiar no que for possível. Porque a partir desse momento, aí sim, nós podemos pensar num processo de recuperação. Pode ser que você diga: mas eu não sei como fazer isso. Mas você pode acolher a pessoa que está trazendo essa dor, essa depressão, essa vontade de suicídio, esse problema mental no geral. E a partir dessa compreensão de uma dor infantil, de um trauma severo na infância, buscar a alternativa.
Um psicólogo, um terapeuta, enfim, as alternativas possíveis. Isso é fundamental, porque um problema desse não se resolve com uma conversa. Embora, né, a Liz Molinar, ela apresenta o seguinte, que as pessoas que passaram lá 5 dias, né, é um programa de recuperação, apenas 5 dias, metade delas já superaram, né, pelo menos a depressão severa e tentativa de suicídio. Mas é um projeto de uma vida de recuperação. Então, ter esse coração amigo para ouvir é fundamental. Podemos nos perguntar, né? Vamos voltar agora para a gente, como eu me preparo para isso? E aí a lógica cristã é muito simples e clara. A gente se prepara olhando primeiro para a gente, né? Porque se a gente não for capaz de olhar para as nossas dores da nossa infância, que nós também temos, nós não vamos suportar ouvir a dor do outro, porque a dor do outro vai lembrar a nossa dor. O desespero do outro vai lembrar o desespero que a gente está fugindo, se a gente estiver fugindo. Então, nós nos preparamos para fazer o bem, fazendo o bem para a gente primeiro. E isso é fundamental. Então, a nossa proposta inicial, porque esse problema não vai passar, meus amigos, não nesse século. Talvez daqui 2, 3, se nós agirmos hoje. Né? Porque, infelizmente, o número de suicídios está crescendo, como a gente já mostrou nos outros programas, e a grande questão do suicídio e da depressão são traumas severos na infância. Abuso sexual, espancamentos continuados, negligências das necessidades básicas, né? Muitas vezes vinculado a lares onde tem o alcoolismo, o uso de outras drogas, porque os pais não conseguiram resolver seus conflitos. E aí a gente só dá o que tem. É lei de Deus, só dá o que tem. Então, se os pais não conseguiram resolver os próprios conflitos, eles não vão conseguir estruturar um lar equilibrado. Não tem como fugir da gente. Nós não podemos ser uma pessoa interna e uma pessoa no convívio do lar. Na sociedade, até disfarçamos mais ou menos para os olhares inexperientes. Não para as pessoas maduras, muito menos para os espíritos superiores. Então, é importante pensar nisso. Não se trata de buscar simplesmente culpados. Trata-se de curar as dores da alma. Trata-se de olhar que todos nós temos feridas. Todos nós. Se algum anjo está ouvindo, me perdoa, manda um e-mail, que eu nunca conheci um anjo. Estou doido para conhecer. Mas, enfim, fora algum amigo angélico que esteja de passagem pela Terra, todos nós temos dores severas, dores sérias no nosso coração. Então é importante a gente olhar para a nossa infância, né? Não tem que ser abuso sexual, não estou dizendo isso, eu estou dizendo que se nós já resolvemos essas dores ou nós não temos, nós estamos já capacitados de abrir o nosso coração e acolher esses corações feridos, né? Que não se sentem valorizados, que se sentem abandonados, que se sentem estranhos no mundo porque guardam um segredo terrível. E isso gera uma sensação profunda de isolamento. Porque é como se a gente dissesse assim, eu carrego uma lepra que ninguém pode saber que eu tenho. Eu carrego uma ferida tão feia que ninguém quer olhar. E a verdade é que 1 a cada 5 pessoas nos Estados Unidos, no Brasil, seja isso ou talvez pior, tiveram abuso sexual na infância. 1 a cada 5. 20% da população do Brasil, no mínimo, passou por algum tipo de abuso sexual. E aí, para a gente esclarecer um pouco, só para entender o conceito, o abuso sexual, depois a gente pode trabalhar isso, ele não é especificamente o estupro, um ato físico sexual. Abuso sexual é também um comportamento verbal. Um pai e uma mãe que debocha da filha ou do filho, né, na frente dos outros, que trata ela com palavras grosseiras vinculadas a uma sexualidade desregrada, de forma continuada ela vai gerar o mesmo trauma que um pai e uma mãe que abusa fisicamente do filho ou da filha. Então, o abuso sexual é um desrespeito ligado à área da sexualidade, um desrespeito profundo.
Isso é abuso sexual. Então, se a gente entende, né, que as pesquisas, e são muitas, eu não vou citar, mas são vários autores, eu peguei a Louise Moulinat porque ela faz uma síntese muito boa, são verdadeiras, e a prática dos psicólogos mostram que é isso ou pior, né? A quantidade de pessoas que sofreram esse tipo de experiência dolorosa de abuso sexual, nós podemos entender que é preciso preparar os nossos corações para cuidarmos dessas feridas nossas, se nós tivermos, ou para ajudarmos outras pessoas que têm essas feridas a se curarem. Não é escondendo que nós vamos nos ajudar, não é mentindo, não é fazendo de conta que está tudo bem, que se resolve. Infelizmente, as estatísticas estão aí e é hoje impossível negar essa realidade, tá certo? Nós, espíritas, ou simpatizantes, ou pessoas que querem um mundo melhor, temos que entender. A grande questão, o grande desafio desse século no mundo são as feridas da alma, são as dores emocionais, porque inclusive a miséria material é fruto das nossas dores emocionais. Depois a gente pode, né, explorar mais, mas fica a nossa sugestão veemente. Olhemos para a nossa infância e convidemos as pessoas a olharem para a própria infância, porque somente aí nós conseguiremos uma verdadeira cura. Vamos ao nosso evangelho, né? Abrindo espaço para a mensagem final. Eu abri ao acaso, gente, e confesso que estou surpreso. Capítulo 24. Adivinha? Não coloqueis a candeia sobre o alqueire, quer dizer, não escondam as coisas. Eu vou ler só 2 trechinhos aqui. Não se acende uma candeia, né, quer dizer, uma luz para colocá-la debaixo do alqueire, mas colocam no candeeiro, a fim de que ela clareie todos aqueles que estão na casa. 2. Não há ninguém que, depois de ter acendido uma candeia, a cubra com um vaso, ou coloque debaixo da cama, mas põe no candeeiro, a fim de que aqueles que entrem vejam a luz, porque não há nada de secreto que não deva ser descoberto, nem nada de oculto que não deva ser conhecido e manifestar-se publicamente. A primeira passagem está no Evangelho de Mateus, a segunda no de Lucas, capítulo 24. Mais oportuno impossível, né? Vamos agora à nossa mensagem de encerramento. Caso haja perguntas do tema, por favor, mandem, né? Podemos responder e solicitar os amigos espirituais também que respondam. Caros amigos e irmãos do Ideal Espírita, que o Cristo esteja conosco, iluminando os nossos corações, nos fazendo ver que a verdade, o amor e a misericórdia só podem existir em nossas vidas quando nos dispusermos a vivermos as nossas verdades íntimas, dolorosas algumas, sempre libertadoras todas. É necessário que o movimento espírita dê esse passo em direção à luz. Bastam, meus amigos, da hipocrisia social que com suas vestes falsas esconde as verdadeiras dores do coração. Lembrai-vos do Mestre que curava as feridas do corpo publicamente, no sentido de que queria nos mostrar a necessidade que temos de assumir as nossas dores, as nossas verdadeiras feridas, para que Ele as cure. Mas nosso Mestre, mais ainda do que feridas do corpo, curou feridas da alma, compreendendo, ouvindo carinhosamente, nunca condenando, nunca fazendo-se de puro, nunca chocando-se com a dor do outro, mas sempre exarando ao seu redor paz, consolo e compreensão. O Consolador que está no mundo tem o dever cabal, inadiável, de se dispor a consolar
todas as dores que se apresentem. O apóstolo, o cristão, o discípulo pequeno não pode nunca afastar-se dos que mais sofrem. Não pode nunca escolher a quem socorrer. Não. Nosso mestre nos diz: Deus apresenta as circunstâncias para que seus filhos exerçam os poderes dados por Ele. E o poder do Espiritismo está revelado pelo próprio Cristo. Consolador. Mas não é um consolo falso e superficial. É um consolo do amor que ampara e cura. É um consolo da verdade que ilumina sem queimar. Ai, irmãos, mãos à obra. Cuidai de vossos corações sem nunca esquecer os corações dos que mais sofrem. Quantas almas hoje gravitam em torno do movimento do Consolador e nunca falaram dos traumas da sua infância? Quantas almas ocupam os púlpitos e dão lições primorosas, mas nunca choraram as suas angústias infantis das eras das primeiras idades? E isso vos torna hipócritas e mesquinhos, porque só pode caminhar para o Cristo aquele que se faz criança. E fazer-se criança também é ser humilde, e ser humilde significa também compartilhar as dores da jornada. Meus amigos, o Cristo vos convida ao imenso combate contra a hipocrisia e a mentira que existe em vossos corações. Não escondei-vos de vossas dores, porque senão elas vos derrubarão. Aceitai-as e elas vos elevarão, porque os humildes serão exaltados e os orgulhosos serão derrubados pelas próprias torpezas que trazem, porque não querem curá-las, porque se recusam a admitir as necessidades íntimas, porque não aceitam que sejam espíritos imperfeitos ainda em crescimento. E o ato de fingir os torna fracos, e o ato de fingir os derrubará por si mesmos. Mas vocês, irmãos, que podem com o Consolador ter o amparo necessário para viver as próprias dores, há de ser diferente. Amai, amai a vossa infância dolorida. Compartilhai com vossos irmãos as vossas fraquezas, e sabereis que o Mestre os curará, porque fostes humildes o suficiente para dizer: Senhor, sofro, cura-me. E assim sereis abençoado pelo Mestre da vida neste mundo. Paz a todos, do vosso irmão e amigo Caibar de Souza Schutel.